de ovo. De ovo? Ovo. Nossa. Boa noite. Boa noite. Já tem alguém? Já entrou gente? Tudo bem? Como é que vocês estão hoje, nessa sexta-feira? Gente linda, maravilhosa. Outras nem tanto. Quem tá emocionado? Você? Os gatos estão por aí. Bael comeu e o Lázaro sumiu aí no mundo aí. Sei lá onde foi parar. Chora não, chora não. Que a gatinha aqui hoje, segundo ela mesma, é a Fabi. Ela que falou, não foi eu não. Hoje eu vou usar... lógico, o mesmo material, né? Não tem por que não usar. Aquarela. Só que hoje vamos fazer... o cenário de primeiro plano aqui. Se der tempo a gente faz o fundo. Mas o fundo é simples, são só umas silhuetas de árvore e tal. Se der pra colocar alguma coisa aqui a gente põe. Não é muito significativo o fundo, né? Porque a aquarela ela favorece nesse sentido, né, de deixar a gente fazer manchas, né? Então vou começar a fazer os cogumelos, o carretel aqui, o dedal. Depois eu passo para os outros cogumelos. Tem umas moedinhas aqui do outro lado. E um garrafãozinho de uísque dele, né? Boa noite, Fernando. Fernando veio, que milagre, hein? Parabéns, Fernando. Pro cogumelo, eu escolhi fazer uma cor entre o ocre e o cor de pele aqui, né? Para alguns e outros mais avermelhado, né? A tendência do cogumelo, né, é ser terroso, né? Tanto é que o gosto do cogumelo é terroso, né? E a partir dessas características, né, e outras referências que eu peguei, apesar que tem várias, né? Eu decidi fazer uma intermediária aqui entre um ocre, um amarelo bem clarinho e até avermelhado, né? Que tem alguns cogumelos que são avermelhados, né? Então
Eu dei uma umedecida aqui na região da folha para poder trabalhar melhor com a textura que eu quero. Eu passei o pincel só com água, né? Poderia, que nem aqui eu tô passando uma aguadinha bem de leve. Tem um pouquinho de ocre nela. E vou começar a aplicar os tons que para dar o volume, né? Como o cogumelo ele é como se fosse uma abóboda, né? Em cima de uma haste, né? Irregular. A gente vai trabalhar nesse sentido também. Sempre molhando um pouco. E vou passar uma lavagemzinha de ocre marrom e tal, para ver o que acontece. Como a luz vem da esquerda para a direita, eu vou tentar preencher a área mais escura primeiro, né? Depois puxar um pouco de água pro... o problema aqui de conexão tá zoado. Conexão. Tá sozinho por quê, Alexandre? Ah, logo logo vai estar cheio de novo aí. O pessoal vai voltando aí com o tempo aí. Cogumelo, alguns tipos de cogumelos, eles têm como se fosse um vão em cima, né? Então a gente tem que dar esse volume também aqui. Quanto mais água a gente coloca, mais os efeitos são do próprio papel, né? E não do nosso controle, né? Se você quiser ter mais controle... Boa noite, Roberto. Boa noite, Nana. Se não precisar mais controle, é importante que trabalhemos com menos água e mais pigmento no pincel. Saturei bem o papel para ele criar umas manchas, uns pontilhados, não sei se vocês percebem, para dar esse efeito meio, entre aspas, quase natural
do cogumelo, né? Tem horas que ele tem umas manchas próprias, né? Deixando áreas mais claras, onde eu acho que a luz vai trabalhar. Eu vou criando a base, né? Para eu poder determinar o volume do topo aqui do cogumelo, né? Alguns eu vou trabalhar com os tons mais cor de carne, né? Entre aspas, né? Que é característico de alguns tipos de cogumelo, né? E outros eu vou carregar um pouco mais no vermelho, no laranja, para dar um efeito um pouco mais perigoso, né? De alguns tipos de cogumelo, né? Que é característico, né? Dos cogumelos que são conhecidos como comestíveis, né? E outros nem tanto. Como diz o Júnior, né? Como você sabe a diferença de um cogumelo, né? Que é comestível do outro que não é, né? Aí o pessoal fala, todos são comestíveis, mas alguns só uma vez, né? Então você... Aqui, na haste aqui, eu vou trabalhar as partes mais escuras, né? Que é o topo projeta. Trabalhando com tons de terra, marrom, um pouquinho de preto, um pouquinho de azul, um pouquinho de verde para dar o tom que eu preciso, né? Molho sempre e vou trabalhando a direção dessa haste aqui. Quanto mais perto do solo, eu imagino que seja mais sujeira, né? E mais barros. Então eu prefiro colocar mais marrom, um pouco mais escuro, né? Perto do chão, né? E misturar um pouco com o verde também, né? Da vegetação, né? Vai criando uma nuance, né? Mas sem perder a tonalidade dele, né? Isso ajuda a dar uma naturalidade pro cenário também, né? Vai ter horas que eu vou iluminar mais, né? Então, porque tá sem o outro por cima, alguma coisa assim. Como é um objeto meio cilíndrico, eu sempre vou deixar uma iluminação natural do papel, né? Para me ajudar também no reflexo, né? Não só na parte que já é iluminada aqui, mas no reflexo também do outro lado, né? Para destacar esse objeto cilíndrico, né? Tem alguns alunos que já estão fazendo o trabalho aqui, né? Ficaram muito bons, né? Muito legal que vocês estão produzindo também, né? Quem pode produzir, né? Os trabalhos estão ficando muito bonitos, né? Tomar cuidado para não saturar muito, né, o papel. E vamos partir para o outro.
as pinceladas que eu vou dar, eu vou seguindo o formato, né, do próprio cogumelo, né? A copa aqui que é meio abaulada, eu vou fazendo traços, pinceladas mais curvas, para ajudar também na hora de diluir a tinta e dar o efeito que eu estou precisando, né? Claro que depois eu vou vir com pra terminar depois, não nessa live, mas para depois para entregar pro cliente, né? Com mais detalhes, com mais profundidade, mas dá para entender por aqui como que é isso, né? Essas camadas que a gente está precisando fazer, né? Para demonstrar esse volume e essas características do próprio cogumelo, né? Boa noite, Flávia. André, boa noite. Quando a gente vai fazendo os contrastes, né, com o fundo, né, trabalhando o fundo, vai se destacando a figura que está na frente, né? E muitas vezes a gente precisa fazer uma correção, né, de cor, né? Então vem com uma tonalidade ou outra para ajudar, né? Tento colocar algumas sombras aqui projetadas pelo todo o cenário, né? Às vezes é o próprio cogumelo projeta algumas sombras, né? Que eu acho importante colocar, né? Aproveitando para mesclar junto com a própria estrutura, né? Do cogumelo, né? Vou criando algum tipo de iluminação. Se vocês perceberem, o branco do papel faz uma vibração muito boa para dessa luz, né, que a gente precisa, né? Então ela dá uma vibrância muito importante. Tem artistas que preferem colocar os highlights depois, né? Mas se você conseguir preservar o branco do papel, ajuda muito na própria iluminação, né? Tem hora que a mancha ajuda, tem hora que a mancha meio que atrapalha, né? Mas a gente tem que usar ela a nosso favor, né? Vamos colocar os volumes a nosso favor, né? Quando
papel estiver mais seco, a gente vai vir trabalhando com sombras para fazer o contraste de um do outro, né? Algumas manchas mais marrons e tal, mas já dá para ter uma noção do efeito que isso vai provocar no cenário, né? Eu posso colocar um pouquinho de marrom aqui com verde para colocar aqui do lado para dar um contraste maior ainda. Vou criando esse contraste também. Essas manchas são importantes de trabalhar. Tem gente que torce o nariz, né, para as manchas, mas elas são importantes. Elas fazem parte da técnica de aquarela. Então eu preciso que ela trabalhe, né? Para evitar de ficar tão marcado, não te aconselho de ficar passando, né, tom sobre tom, né, buscando, ó. Às vezes eu tô com um tom um pouco mais escuro para dar contraste a alguma coisa que eu quero, né? As manchas são interessantes. Eu vou espalhando, criando um degradê, tá vendo? Enquanto a água está úmida, ela vai criando esse degradê, essas mesclas de cor que dá esse volume nas sombras, né, do cenário aí atrás, né? E cria um aspecto mais orgânico também, né? Precisamos, né, para fazer a nossa esse cenário mais de natureza e tal, né? Interessante que eu deixei de propósito que o papel sature para ele ter essas manchas, tá vendo aqui? Essas manchas são o próprio papel que está fragmentando. Então isso vai causar um efeito de mancha que é importante para essa textura do cogumelo que eu estou colocando aqui, né? Não é sempre que a gente vai ter esse efeito, né? A gente vai ter que evitar algumas vezes, porque isso é para alguns tipos de trabalho é um defeito e não um efeito. Ok? Deixa eu colocar aqui. Fazer esse cogumelo aqui embaixo. Dá pra chegar aí? Acho que dá, né? Dá? Dá pra chegar esse cogumelo? A letra tá em cima. Tá em cima a letra? Vou dar uma mudada aqui de posição. Deixa eu descer um pouco mais. Só um minutinho aqui, que eu vou mexer um pouquinho aqui. Subir essa folha. Dar uma entortada aqui. Pra ver se consegue enxergar. Consegue enxergar aqui? Consegue, né? Não tá atrasado. Também, Jorge, dá um ar onírico, mas não é só isso, né? Tudo que a gente enxerga na natureza, ela não é uniforme, né? Ela não tende a não ser lisa, uniforme, né? É que a gente acaba vendo hoje em dia as coisas de uma forma muito uniforme, né? Porque a gente é urbano, né? Tudo é liso, tudo uma cor uniforme, tudo é assim. Mas na natureza não tem isso, né? Na natureza as coisas são manchadas e são borradas e são sujas, né? Então vamos lá começar a trabalhar esses cogumelos aqui. Mesmo princípio, né? Buscar aqui um tom. Eu imagino um tom, né? E vou trabalhar, né? Aqui no caso, os cogumelos eu vou fazer mais avermelhados. Eles não vão ter aquele côncavo ali na parte superior deles. Eles vão ser mais arredondados mesmo. Vou pegar um negócio ali, rapidinho. Aí vou dar uma olhada boa aqui. Trabalhar aqui com a cor aqui. Eu já volto, rapidinho. Não demora. Eu prometi uma coisa da última vez e acabei não fazendo. Então vou fazer agora para vocês entenderem. Música de duende, isso mesmo. Eita.
Tem duas coisas que a gente pode usar. Tem um potinho aqui da Tupperware aqui que eu tenho. Que é... Uma das coisas é sal grosso. E a outra coisa é cândida. Água sanitária, né? Pra fazer o efeito que a gente quer. Que é o salzinho com a minha noz moscada aqui dentro. Pra não mofar a noz moscada. O que acontece? Quando eu preencho uma área com tinta e depois jogo um pouquinho de sal grosso, vou jogar assim, né? Vou deixar aqui. Isso não vai aparecer hoje, vai aparecer talvez amanhã. O sal grosso, ele vai fazer com que a água que está no papel vá para ele, né? Então ele vai servir como uma esponja. Então ele vai sugar essa água e essa área que ele está presente vai diminuir a quantidade de pigmento, né? Que eu estou sugando, né? Que eu estou enxugando aquela área, né? Limpando, né? E quando eu tirar esse sal grosso, quando secar bem, vai ficar alguns pontinhos. Se eu fizer isso com bastante água ou bem carregado de pigmento, eu vou ter alguns efeitos muito interessantes. Eu posso usar água sanitária para fazer o mesmo efeito. A água sanitária é muito mais eficiente ainda. É que eu estou com a água sanitária aqui. Você põe um pigmento, principalmente se fosse uma aguada um pouco mais escura, para fazer um céu, alguma coisa assim, um azul, né? Um azul cobalto. Você joga e vai pincelando, pontilhando assim a água sanitária e a água vai fazer o mesmo efeito. Ainda tem bastante sal aqui hoje. E uma outra coisa que dá para fazer uns efeitos interessantes com aquarela úmida é detergente. Então, com detergente a gente também pode dar alguns efeitos de distorção ou de diluição, né? Às vezes sai coisa legal e às vezes sai coisas esquisitas, porque não dá para ter um controle muito grande da técnica, né? Não é mandinga não, aqui é tecnologia. Não, é só sal, né? Tem muita gente que usa, né? No caso aqui, o sal grosso não é o ideal porque não tem esse interesse. Vou tirar ele daqui. Ele não secou ainda, mas eu quero terminar a pintura aqui. Mas se você deixar secar de um dia para o outro, ou deixar secar bastante, ele vai causar um efeito muito interessante de umas falhas, né? Falhas controladas, entre aspas, né? Mas umas falhas. Vou misturar um pouco de laranja com verde para fazer uma base aqui pro meu caule. Como o ângulo aqui do meu cogumelo está tampando aqui quase toda a área, eu vou fazer uma base bem mais forte. Só vou deixar um pouco de reflexo aqui no finalzinho, né? Numa área que não toma muita sombra, né? Eu vou diluindo aqui a minha tinta, né? E passando, ó, tiro o excesso no papel. E com o mesmo tom eu vou espalhando, ó, molhando bastante, tirando o excesso. E só com a água eu vou fazendo o degradê que eu preciso. Depois aqui, o que acontece? Eu venho escurecendo, né? Posso botar um tom mais escuro e criar um pouco, junto do reflexo aqui, uma camada mais carregada de tinta, de pigmento, né? E deixar a água fazer o trabalho dela. Como é uma figura entre aspas cilíndrica, mas não lisa, perfeita, né? Eu vou deixar algumas áreas também com um pouco mais escura, né? Para dar esse volume que eu preciso, né?
mas sem forçar muito a barra, né? Aí vamos trabalhar com um tom mais avermelhado, né? Molho, tiro o excesso. E vou passando o vermelho aqui, ó, de uma forma a ele fazer o efeito em um papel bem molhado, né? Com pigmento, ó, com pigmento direto, ó, sem muita água, só com a água que eu tenho do pincel, eu vou manchando aqui, né? Trabalhando uma textura, né? Vou lavar o pincel um pouco. Posso trabalhar com um pouquinho de amarelo e dar o fundo. Depois eu venho com um vermelho mais carregado ou marrom e começo a dar umas manchadas nela. Posso vir com azul também, direto, né? Que ele vai dar o contraste que às vezes eu preciso, né? Nesse cogumelo aqui, que tem uma tonalidade mais avermelhada, depois do final do trabalho eu vou vir com branco e fazer uns pontinhos, né? Para dar essa característica de um cogumelo mais carregado de toxina, né? Venho com um pouquinho de preto aqui e dou umas pincel bem pontinhas assim, tá vendo? Que vai criando uma imperfeição e uns efeitos, né? Isso é interessante. Deixo secar um pouco, depois a gente vai fazendo camadas assim, intercalando entre o vermelho, o laranja, o amarelo, sempre trabalhando conforme vai secando, né? Se precisar secar, colocar mais, a gente põe mais, senão a gente deixa como tá. Vem com amarelo para dar iluminação, tá vendo? E vai trabalhando. A gente pode projetar um pouco desse laranja aqui também nas sombras aqui, né? Como se fosse um reflexo, né? Isso vai espalhar um pouco para esse outro também, né? Fazer uma base aqui, laranja, ocre, um pouquinho de vermelho e vamos trabalhando. Como está mais aberto, ele vai ter mais área iluminada, né? Então eu vou deixar essa área iluminada toda hora. Deixa eu trabalhar mais com branco dessa vez. Vou deixar essa área bem iluminada para valorizar a luz que eu tenho natural, né? Lavo bem o pincel e faço a última aguada, ó. Quase transparente, ó. Diluindo o que tiver aqui. E depois venho com o vermelho mais carregado, ó. Direto
Noite Dona Madalena. E vou espalhando aqui uns efeitos que eu acho que sejam pertinentes para um efeito de cogumelo, né? Não sou especialista em fungos, né? Mas dá para ter uma noção de... Conforme vai secando, vamos aumentando a quantidade de vermelho conforme a necessidade, né? Se você acha que precisa transparecer mais vermelho, vai colocando mais vermelho. Se acha que o vermelho está suficiente, deixa assim. E depois eu vou colocar mais vermelho, colocar uma coisa mais vibrante aqui, né? Agora eu vou colocar o tom aqui embaixo, né? Buscar esse mesmo tom aqui. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Só que aqui eu vou deixar mais áreas claras também. Trabalhar com verde, um pouquinho de azul. Uns tonzinhos bem... Fazer a sombra básica, né? Depois eu venho com cores mais escuras para fazer a parte do contraste aqui, né? Que vai dar o volume também que a gente precisa, né? Posso trabalhar um pouco de verde e marrom aqui, né? Para dar esse aspecto perto da grama, né? Que ele precisa. Busco um pouco daquele laranja para ajudar na sombra aqui, né? O reflexo. E dar uma espalhadinha para ter a curvatura e o volume que a gente quer. Saturando para ter essas manchinhas, né, gente? Depois eu vou vir com um pouco de branco e salpicar também. E um pouco de vermelho. A gente vai fazendo esse processo até a gente largar o desenho, né? O pessoal pergunta às vezes, quando que é a hora que eu determino que acabou, né? O processo, né? Não tem, né? Não tem esse momento, né? O momento é quando você fala, já deu, já cansei, não quero mais. Porque se você for colocar detalhe, meu, fica aqui a vida inteira, né? Fazendo detalhe, né? Vou criar um tom aqui de verde aqui. Para fazer um contorno, para ver como que ele tá em referência ao ambiente que eu vou pintar depois, né? Fazer um fundo básico aqui. Tá vendo? Aqui eu já consigo depois ver o quanto de interferência que eu vou ter que colocar no desenho conforme o que eu tenho de fundo, né? Então, se eu tenho um fundo mais escuro, posso deixar um pouco mais claro. Se eu tenho um tom mais claro, pode deixar mais escuro. A gente vai fazer essa intercalar isso, né? Mas eu estou satisfeito com a luminosidade que eu coloquei nos cogumelos aqui. Poderia diminuir, aumentar, mas pra mim tá ok. Por enquanto, né? É claro que isso vai mudando, né? Esse brush aqui? Não, é o artista que é bom, Cintia. Esse blush aqui é interessante mesmo, viu? Fala a verdade. Ele tem uma característica que ele por ser sintético, ele volta muito à posição original, né? Então isso ajuda a manter uma ponta bem fina, entendeu? Se você, quando for comprar a sua brush, ou quem puder comprar um pincel,
sempre lembrar de ele ter essa característica, né? A brush é interessante porque ela é sintética e não agride a natureza, né, gente? Tá evitando de matar as martas, né? Tem umas que merecem morrer, mas... Mata quem? Mas... Marta. Por quê? Porque os pincéis são feitos de pelo de Marta, né? Marta? É um animal, a Marta é um animal. Aí quem puder comprar um desses, tem vários tipos, né? Tem da Sakura, tem... Esse aqui é da Carandache, que é um pouquinho... Eu acho que é um pouquinho mais caro, mas... Eu comprei numa promoção, né? Mas... promoção de ir lá na loja e pagar o que eles pediram, né? Essa é a promoção. Mas... Mas é interessante a gente buscar recursos, né? Para além de fazer um trabalho de preservação da natureza, dos animais, né? Como essas cerdas sintéticas funcionam, qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Vamos trabalhar. Vou aqui agora trabalhar com esse carretel aqui. Ele é de madeira, né? Então vou trabalhar com os tons mais próximos da madeira, né? Fazer um tom bem claro de base. Depois eu vou vir buscar outros tons de interferência. Da Pentel é muito bom mesmo, Ale. Essa da Pentel é boa. É que eu só pude comprar da Carandache, né? Não podia comprar mais que isso. Tem artistas que diluem água e coloca direto no reservatório, né? Que tem um reservatório aqui, né? Todas têm. Eu acho, assim, pessoalmente, que não me ajuda tanto, né? Mas tem gente que gosta, então... Vou aumentando o tom, né? E buscando um aspecto de um pastel, né? Sempre buscando esse tom meio entre o amarelo e o vermelho, né? Mais amarelo do que vermelho, né? Coloca um pouquinho de verde para dar um aspecto mais marrom, né? E como dilui a água? Água. Como dilui? Água. Dilui a água. Não entendi essa pergunta. Acho que você falou de. Acho que eu falei errado. Dilui a tinta, né? Eu falei errado. Falou dilui a água. Então, aí você dilui a tinta e coloca aqui no reservatório, né? Dilui a água. Onde que eu tirei? Aí você faz a diluição da tinta, do pigmento, e deposita na caneta, né? Essa caneta aqui, por ela ser de cerda artificial, ela aceita até nanquim, né? Se você quiser trabalhar com aqueles efeitos que nós fizemos aquela vez lá, colocar nanquim dentro dá para trabalhar também. Claro que você tem que, depois de terminar todo o trabalho, limpar, né? Para não perder a caneta, né? Se bem que essas daqui eu deixei anos nela, 1 ou 2 anos, e não estragou. Eu lavei e o nanquim estava do mesmo jeito. Não endureceu, não ressecou, não fez nada, né? O Fernando foi embora? Oxe. Volta, Fê.
Ó, o Alexandre tá testando quem fica, né? É. Como que faz? Dá joinha, tem que dar joinha agora. Tá o momento da live, eu vou mandar dar joinha. Ah, é? É, que o Fernando dá uns perdidão mesmo aí. Aí, ó. Eu tô também. Você tá Tô mas ao vivo. chegou atrasada, Martinha. Nós estamos querendo salvar você já, Marta. E Marta? Com 48 minutos de A atraso. Marta chegou bem. Marta. Marta tem ódio ainda. Pra dar uns efeitos de madeira, aqui usando o pigmento de aquarela aqui, né? Pra dar as veiuras e tal. A gente pode ir direto com o pigmento, um pincel quase seco, né? E passar mesmo, arranhando, né? Tirar bastante o excesso e causando alguns efeitos no papel, né? Depois que a gente faz todo esse processo de iluminação, a gente vai vir com verde, com amarelo, né? Com azul, para criar esse aspecto de sujeira também, né? Porque ele está aqui no meio da floresta. Você acha que não vai ter um musgo, uma sujeirinha, uma coisa assim? Com certeza tem, né? Um cocô de passarinho. Então eu aproveito para projetar as sombras com essas cores mais carregadas, mais sujas, né? Eu já vou aproveitando para jogar um verde a mais aqui, uma mancha a mais e trabalhar essa noção, né? Na parte que está mais próxima do solo, eu vou deixar para carregar mais ainda, né? De sujeira, de imperfeição, né? Então os tons aqui são bem mais escuros, mais carregados, né? A Marta perguntou o que representa o carretel. Que representa o carretel? Um carretel. O tamanho dele? Em comparação ao... É, a Marta não entendeu que é a mesa dele, né? Ele não ia usar uma mesa inteira, né? É o que ele tinha para fazer o cantinho dele, né? Eu quis compor aqui, Marta, com alguns objetos. Podia ser uma caixa de fósforo, podia ser uma... Então eu imaginei assim que essa cena se passa um pouquinho no passado, né? No século 17, 18, né? Então eu peguei alguns objetos que eu achei que poderia estar no contexto, né? Mas não tem nada de simbolismo, não. É só um objeto para ele poder colocar a coisinha dele em cima. Pode ser também, Val. Você não deu leite pra ele levou seu carretel. Não me deu doente? Não deu doente pra Val, é? Ou pra Pra mim. você?
Faço a sombra aqui desse fio que tá solto aqui. Pra dar um efeito. E vou trabalhando com um pouquinho de azul junto com o preto. Quem tem um azul mais escuro, gris de pine, uma coisa assim, pode usar também. Fazer um contraste com gris de pine acho que fica mais interessante, né? Na minha paleta aqui eu tenho que misturar o azul com um pouquinho de preto e um pouquinho de outras cores para buscar essa camada de sombra que eu preciso. O copinho dele é um dedal, né? Tu não percebeu aí, né? Percebeu, Marta, que é um dedal? Alguns efeitos aqui. Algumas linhas que saem, depois eu vou fazer o fundo e termino o contorno, né? Quem puder ver a hora pra mim, eu agradeço aí, por favor. 19h55. Então, o tempo tá acabando de novo. Mas deu pra entender mais ou menos como é que funciona, né? Eu vou pintar o dedal, pode ser cinza, pode ser prata. Eu vou pintar a garrafa aqui, que é uma garrafa escura. E não sei se dá pra ver aí? Dá, né? E eu vou fazer uns tons. Começar com um pouco de tom azulado, esverdeado. Quanto mais suave é a minha pressão no pincel, mais fino a ponta vai ficando. Misturei um pouco de azul com vermelho para tentar simular um pouco uma cor mais vinho, né? Só para dar uns efeitos aqui de uma sombra aqui, de uma parte mais. O tempo tá acabando, pessoal. Mas você começou um pouquinho depois, né? Comecei umas
7 e pouco. Mas mesmo assim o tempo tá acabando, né? Aí coloquei uns efeitos aqui, depois eu vou terminar os efeitos, né? Colocar mais escuro, mais claro, alguns tons. Esse vidro não é tão transparente, né? É um vidro meio opaco. Vou botar aqui uma rolha. Internet, sexta-feira, André, é assim mesmo. Não tem como. Ô, Fernando. Fernando tá vivo! Então, basicamente o efeito foi isso. Vou dar aqui uma trabalhada aqui nas moedinhas, né? Para dar um efeito de dourado, alguma coisa assim. Trabalhar com amarelo, laranja e trabalhar. O tom da simulação do dourado é em trabalhar entre o amarelo e o laranja, marrom e alguns tons que aparecem mais escuro, o preto, né? Então, antes que termine a live, eu fico sem dar o recado. Na próxima segunda-feira tem live do Fernando, tá? O pessoal já pode estar se preparando para as atividades do Fernando aí na próxima segunda-feira. Na terça é minha outra live. E na quarta, live da Valkyria. Na próxima terça-feira eu vou começar com outro projeto, né? Esse aqui eu vou terminar aqui pessoalmente aqui no off, né? E vou começar um projeto